Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja muito bem-vindo aqui no canal para a gente falar mais uma vez de Santos Futebol Clube. Se você é santista e é novo por aqui, já te convido para você se inscrever para não perder nenhuma notícia do que está acontecendo no Santos. Tivemos aí a saída do Soteldo e logo na sequência a saída também, o pedido de demissão do Ariel Holan. Vamos falar sobre as negociações em andamento do Santos, como essa saída do Soteldo pode afetar o Santos, né? E também a saída do Ariel Holan pode afetar na questão de renovação de contrato de alguns atletas. Vamos começar primeiro relembrando a saída do Soteldo, né? O Santos, que vendeu o Soteldo ao Toronto FC, vai repassar a sua parte da transferência que tem direito, né, os 50%, ao Huachipato, por conta da dívida que foi feita lá em 2019, quando o Santos contratou o Soteldo e não pagou por ele. Ou seja, o Santos vai pegar 3 milhões de dólares que vai receber do Toronto, vai repassar ao Huachipato. Mais ainda, o Santos vai ficar devendo para o Huachipato. Ou seja, 500 mil dólares o Santos ainda precisa pagar o Huachipato e vai fazer isso a partir do meio do ano. Outra coisa importante, vai cair o transfer ban, o Santos pode voltar a contratar jogadores se a diretoria do Santos, né, achar que tem que fazer isso. Outra coisa, o Santos terá 12,5%, né, da fatura, da fatia, de uma possível venda do Soteldo para um outro clube que não seja algum time da MLS. Então o Santos lucraria esse valor, né, de 12,5% no valor que ele for vendido. Agora, vamos falar sobre os jogadores que estão negociando uma renovação de contrato com o Santos. Vamos começar pelo Copete, porque tem tudo a ver, está muito ligado à questão do novo treinador do Santos. Por quê? A última informação que nós tínhamos era que o Ariel Holan, que já estava testando o Soteldo, ele já chegou a jogar como atacante, lateral esquerdo, jogou no clássico contra o Corinthians um período como lateral direito, estava testando o jogador para saber se ele daria o ok para uma renovação de contrato ou não. O que acontece? Com a saída do Ariel Holan, teremos que aguardar o próximo treinador do Santos para definir se o Copete interessa ou não. Além disso, também não tem só essa questão do treinador, a questão salarial. O salário do Copete é um salário considerado alto, principalmente para o patamar que o Santos quer implantar, né, de teto salarial, né, no elenco. E outra coisa, o Santos também quer implementar a questão da produtividade. A gente já deu exemplo aqui no canal, volto a repetir, que é, por exemplo, eu quero receber 200 mil todo mês. Só que eu vou receber esses 200 mil todo mês, que eu quero receber, independente se eu jogar, se eu fizer gol, se eu der assistência, independente. O Santos quer propor ao jogador o seguinte: Nájila, você quer ganhar os 200 mil por mês? Beleza, mas se você fizer tantos gols, tantas assistências e jogar tantos jogos, aí no finalzinho a gente paga, né, o valor integral, sei lá, R$ 1 milhão, R$ 1 milhão e 200 de reais, que seria o mesmo montante que o clube pagaria se fosse de uma forma mensal. Porém, o Santos não jogaria dinheiro fora. Eu só vou pagar esse valor se o atleta fizer por merecer. Né? Até mesmo o Rueda disse numa entrevista que ele não vê problema em pagar salário alto para o atleta. Porém, o jogador precisa fazer por merecer. Não é você ficar pagando vários zeros aí, uma quantia com vários zeros para o atleta e ele não render em campo, não jogar. Né? Foi o caso de Brian Ruiz, foi o caso de Cueva, caso de Leandro Damião, entre outros jogadores que passaram aqui pelo Santos. Então, essa seria uma proposta também. Obviamente, o Copete teria que abrir mão de alguns valores para permanecer no Santos. Né? O contrato dele é válido até o meio do ano, já pode assinar um pré-contrato. A mesma situação parecida com esse contrato de produtividade é a questão do Carlos Sanches. Ele é um jogador que também já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. O contrato dele termina no meio do ano, tem 36 anos, e o Santos também oferece um contrato de produtividade. Ele também teria que reduzir um pouquinho os vencimentos dele para se enquadrar o que o Santos pode pagar nessa nova realidade. Né? Existe boatos de que o River Plate também estaria interessado no Sanches. Ele é um atleta identificado com o River Plate, o irmão dele, o De La Cruz, joga no River Plate, então tudo isso pode pesar. Mas, ao meu ver, o que eu olho com um ar de positivo é o jeito que ele se manifestou após a demissão do Ariel Holan, né? Que ele pediu demissão.
o Carlos Sanches foi o primeiro jogador do Santos que fez um pronunciamento pedindo paciência para a torcida, que é um ano de reconstrução, pedindo apoio, né, que está todo mundo junto, enfim. Então, acho que essa postura do Carlos Sanches, eu confesso para vocês que eu estranharia um pouco se no final dessa história ele não renovasse com o Santos. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Acho importantíssimo em termos de liderança essa renovação com o Carlos Sanches. Mais uma vez, ele demonstrou o porquê ele era o nosso capitão quando estava jogando, né, com esse pronunciamento depois da saída do Ariel Holan. E também tecnicamente. Óbvio que a gente precisa ver como ele vai voltar depois dessa lesão. Até a expectativa é que a partir de maio ele possa começar a ser relacionado para os jogos do Santos. Mas, se ele voltar bem fisicamente e tecnicamente, ele pode brigar por uma vaga para substituir o Sandri. Acho que o meio-campo do Santos seria Alisson, Sanches e Pirani. Pelo menos, né, esse seria o meu meio-campo, com ele jogando fisicamente e tecnicamente muito bem. Outro jogador que a gente também precisa falar que está se destacando e o Santos já está se antecipando em relação à negociação é o Pirani. Ele que recentemente também, nos últimos dias, recebeu uma proposta do Vancouver, lá do Canadá, né, de 16,5 milhões, mas o jogador também não achou interessante, os empresários não acharam interessante, e o Santos também não quer se desfazer do atleta, principalmente por esse valor. É um jogador que apareceu no Santos, né, não tinha muito status, a gente não falava tanto do Pirani, tem que dar chance para o Pirani, ele simplesmente apareceu no Santos, Ariel Holan colocou ele como titular e vem se desenvolvendo. É um atleta interessante que tem contrato com o Santos até dezembro de 2022, ou seja, não é tão urgente assim uma renovação de contrato com o Pirani, mas como a gente sempre vem cobrando aqui dessa nova administração, é se antecipar, não deixar as coisas para a última hora, porque aí a negociação fica mais complicada, né? E falando em negociação complicada, Caio Jorge. O jogador tem contrato com o Santos até o final do ano, mas a partir do meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato e se transferir, né, de forma gratuita para outro clube. E aí que mora o perigo, né? Clubes da Europa estão de olho no Caio Jorge. Ele tem a vontade de jogar na Europa, vai receber um salário muito maior, né, se ele se transferir para a Europa. E o Santos está aí esperando, tentando uma renovação contratual com o atleta. Tem já uma reunião marcada com o Juliano Bertolucci, que é o empresário do Caio Jorge. Né? No final de semana tivemos aí fake news, que ele já estaria podendo ir para Lazio, enfim, que tinha uma proposta. Tudo fake news, mas a gente aguarda aí como que vai avançar essa renovação com o Caio Jorge. Não acho que ele vai ficar no Santos até o final da temporada. Acho muito difícil que isso aconteça. Mas eu torço para uma renovação para que o Santos possa receber algum valor com a saída do Caio Jorge. A gente precisa vender jogador e receber algo. Já perdemos o Lucas Veríssimo, que era já uma venda encaminhada, né, por um valor, na minha opinião, muito baixo ao Benfica. É um jogador que tem tudo para fazer sucesso na Europa. O Pituca também acho que o Santos poderia ter vendido por mais, mas enfim, já era uma venda encaminhada também. O Soteldo, a gente só repassou o valor para o Achipato, e agora o Caio Jorge, a gente precisa lucrar alguma coisa, não pode sair de graça. Além de toda a história, né, dele ser menino da Vila, foi criado aqui, o Santos gastou com a formação do atleta, e é sempre muito ruim quando o jogador sai e o clube fica com as mãos abanando. Mas vamos torcer para que o Santos consiga reverter essa situação. Já falamos aqui também que o Santos se comprometeu a pagar a dívida que tinha com o empresário dele, de 12 milhões de reais. O Rueda falou que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que o Santos já teria mesmo que pagar essa dívida com o Juliano Bertolucci, mas o bom relacionamento, né, você demonstrar que você vai cumprir com a sua palavra, eu acho que já é um bom caminho andado para que essas negociações acabem sendo favoráveis tanto para o jogador como para o Santos também. O bom disso tudo, com essa provável saída de jogadores, caso não renove, vou dar minha opinião aqui. Pirani precisa renovar, é um jogador que tem tudo para crescer o desempenho dele jogando pelo Santos, tem que renovar. O Caio Jorge, eu acho que tem que renovar mais pela questão do Santos receber alguma coisa, acho muito difícil que ele fique, e já tem o Marcos Leonardo, né, que já está sendo introduzido como titular, então acho que a gente não sentiria tanto assim uma saída do Caio Jorge, só como peça de reposição, né, acho que ele estaria à frente do Bruno Marques, por exemplo, mas eu acho que visando a time titular,
o Marcos Leonardo tá ok. Em relação ao Sanches, já falei, acho que tem sim que renovar com o Sanches. Já o Copete eu acho que não. Acho que o Copete já chegou no limite o que ele poderia oferecer ao Santos. Muito obrigada pelos gols. Atualmente ele é o maior artilheiro estrangeiro da história do Santos, mas eu acho que ele não se encaixa mais. Ele joga como atacante, ele não consegue desenvolver um bom futebol. Joga como lateral esquerdo, lateral direito, também não consegue desenvolver um bom futebol. Então, eu acho que com o Copete a gente poderia liberá-lo para ele seguir a vida em outro clube. Desejo muita sorte ao Copete, mas eu, Nájila, não vejo motivo para continuar com o Copete, principalmente visando essa redução na folha salarial do Santos. Mas é isso, quero a opinião de vocês. Se vocês fossem Andrés Rueda, quais jogadores vocês renovariam, fariam mais força para renovar? Quais jogadores vocês liberariam? Enfim, deixem aqui nos comentários. E eu sempre falo, deixa o like e também se inscreve no canal para vocês não perderem nenhum vídeo sobre Santos Futebol Clube. E também me sigam lá nas redes sociais, @NajilaLuz, no Instagram e no Twitter. Sempre aviso quando tem vídeo novo aqui. E sempre estou dando meus palpites lá, tanto no Twitter como no Instagram. Então segue lá, será um prazer tê-lo você me seguindo. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.